Muito bem, pessoal. Agora o tema é quente em provas. Tem muita questão de prova sobre esse assunto, então atenção redobrada para esse bloco. Nós vamos falar aqui sobre as 7 formas de provimento de cargos previstas na Lei 8.112. O que é importante, né? Nós conhecemos os nomes, a terminologia adotada pelo legislador, as características de cada uma delas, tá? E a gente não confundir aqui uma com a outra. A grande maioria de questões de prova sobre formas de provimento tentam nos confundir ali entre uma e outra, mas a gente vai passar alguns macetes aqui para você não cair nessa casca de banana. Tá bem? Olha só, pessoal. Se a gente vai lá no artigo 8º da Lei 8.112, nós vamos identificar 7 formas de provimento. Mas o que é prover um cargo? O que é o provimento de um cargo? Nada mais é do que designar uma pessoa física para ocupar determinado cargo público. A gente pega lá a nomeação, por exemplo, publicada lá no Diário Oficial, ela está designando você para ocupar determinado cargo público. Então, é uma das formas de provimento de cargo. Eu vou projetar aqui na tela esse diagrama que sintetiza, tá? Dá uma primeira noção dessas formas de provimento de cargo. Reparem que aqui nós temos a nomeação, né? Todos vocês já conhecem, né? Esse é o nosso objetivo final aqui. Mas existem várias outras formas pelas quais a pessoa é designada a ocupar um cargo. Temos a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e a recondução. Dáudio, eu estou vendo que a nomeação é forma de provimento originário e as demais são forma de provimento derivado. Bacana. Mas o que é isso aí? Provimento originário, pessoal, é aquele que não requer vínculo anterior daquela pessoa com a administração pública. Tá? Então, você está sendo nomeado, você não precisa nunca ter tido ali um vínculo anterior, ter sido servidor público para que você possa ser nomeado. Diferentemente das formas de provimento derivado. Em todas estas 6 formas de provimento derivado, é necessário que aquela pessoa que está sendo provida, a pessoa que está sendo designada ao cargo, ela tenha um vínculo anterior com a administração. Legal? Exigem, portanto, vínculo anterior com a administração e com o cargo que está sendo provido. Legal? E o que a gente vai perceber? Tá? Existe apenas uma única forma de provimento originário, que é a nomeação, e 6 formas de provimento derivado. Né? Se a gente fosse classificar, né, a doutrina muitas vezes classifica estas formas de provimento da seguinte maneira. Tá? Isso aqui já caiu em prova, vez ou outra cai em prova. A promoção seria uma forma de provimento derivado chamada de vertical, provimento vertical. Tá? Por que disso? É o seguinte, imagina só que você entra ali em determinada carreira, e na lei da carreira há uma previsão de que a cada X anos você vai receber ali uma promoção. Legal? Como se fosse uma escadinha, né, que você vai subindo ali ao longo dos anos até você alcançar o último nível daquela carreira. Então, o que acontece? Quando nós falamos em promoção, vai acontecer o quê? Você ocupava um cargo aqui, ó, no primeiro nível da carreira, legal? E você é elevado a um cargo de níveis, um cargo de padrão mais elevado naquela carreira. Tá? Você sai ali do padrão A, por exemplo, e vai lá para um cargo do padrão B. Tá? Então você deixa vago o cargo do padrão abaixo e você será provido no cargo de padrão mais elevado. Então, esta verticalidade aí da promoção, né, que você vai subindo, né, sendo guindado ali a padrões mais elevados na carreira, dá o nome aí de provimento vertical à promoção. Bacana? Do outro lado, nós temos aqui a readaptação.
tá? E a readaptação, ela é considerada forma de provimento derivado horizontal. Como assim horizontal, Daud? Aí eu não vou subindo ali na minha carreira? É exatamente isso. O que é a readaptação, em linhas gerais? É quando um servidor público ele sofre uma limitação na sua capacidade de trabalho. Imagina só, eu tenho um policial federal, tá? Um policial federal ele sofre um acidente e ele perde, por exemplo, os dois braços. Ele perde os dois braços, vamos imaginar uma situação extrema. Ele perde os dois braços e uma perna, né? Ou ele perde ali uma mão. O que vai acontecer? Ele, muitas vezes, ele não vai mais conseguir continuar atuando como policial federal. Então, nessas situações, ele poderá ser readaptado em um novo cargo que seja compatível com a sua nova condição. Tá legal? Então, isso vai ocorrer por meio da readaptação, tá? Ele não vai ganhar mais, tá? Ele não vai ser promovido, não. Ele vai ser readaptado em um cargo compatível com a sua nova condição de trabalho. Bacana? Então, daí o nome provimento derivado horizontal. E as demais, essas outras 4 formas de provimento derivado, elas são chamadas de provimento derivado mediante reingresso. Vamos ajustar aqui. Mediante reingresso. Como assim, Daud? Até já vai facilitar aí o que vem pela frente, tá? Tanto na reversão, no aproveitamento, na reintegração, como na recondução, nós temos alguém que é servidor público, ele deixa de ser servidor público, o cargo fica vago, e posteriormente ele reingressa, ele volta ao serviço público. Legal? Fiquem tranquilos, a gente vai detalhar cada uma dessas formas de provimento mais adiante, mas apenas para vocês já irem tendo uma noção geral sobre isso aí. Tá legal? E uma última observação antes da gente avançar. Olha só, pessoal, a gente tem aqui algumas dessas formas de provimento, elas são exclusivas do servidor público estável. Se a gente pega o aproveitamento, a reintegração, a recondução, tá legal? E, na verdade, uma das formas de reversão, a gente vai ver que a reversão ela tem 2 modalidades, né? A reversão de ofício e a reversão a pedido. A gente vai perceber que essas que nós estamos marcando aqui em amarelo, elas somente podem ocorrer em relação aos servidores públicos estáveis. Legal? Aqueles que já são estáveis no serviço público. Bacana? Então, esse primeiro slide era apenas para a gente destacar aí, listar com vocês e trazer primeiros apontamentos quanto às 7 formas de provimento. Agora, antes de avançar, o que eu preciso que você perceba? Que há outros termos, há outros institutos que não são considerados formas de provimento e vai aparecer na sua prova. Muitas vezes o examinador traz lá a remoção do servidor público, a redistribuição do cargo são formas de provimento e aí você já sabe, isso aí está errado. Legal? Também não são formas de provimento de cargo público. Não são formas de provimento de cargo público. O que mais? A chamada ascensão e a transferência. Como assim, Daud? Olha só, na redação original da Lei 8.112, até constava ascensão e transferência, tá? O TA, transferência, ascensão, como formas de provimento de cargo. Mas o que aconteceu? O Supremo considerou inconstitucionais estas formas de provimento e o legislador, na sequência, acabou revogando esses incisos lá do artigo 8º. Tá? Então, se aparecer na sua prova ascensão, transferência, elas não são mais consideradas formas de provimento, tá? Porque elas acabavam permitindo que o servidor passasse a pertencer a uma outra carreira, né, que não aquela que ele prestou concurso público. Legal? Ele entrava lá para a carreira A
e posteriormente ele era ascendido, transferido lá para um cargo da carreira B. E o Supremo considerou que isso violava o mandamento constitucional do concurso público, já considerou elas inconstitucional e o legislador já veio e revogou esses ascensão e transferência, não são formas de provimento. Bacana? Muito bem. Agora sim, vamos lá, vamos iniciar aqui com a nomeação, tá? A nomeação é a única forma de provimento originário que nós temos na Lei 8.112, tá? Única forma de provimento originário, ou seja, não exige nenhum vínculo prévio daquela pessoa que está sendo designada para o cargo com a administração, com o cargo público, legal? Na nomeação, né, a gente sabe que nós temos lá a nomeação, em um outro momento nós temos ali a posse e posteriormente você entra em exercício. A gente vai detalhar isso mais à frente. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, só se fala em posse na nomeação, tá bem? Então, das 7 formas de provimento de cargo da Lei 8.112, só há posse no cargo quando nós estamos diante da nomeação. Nas outras formas de provimento, derivado, não se exige a posse. Tá bem? Então, aqui, o que vai acontecer é que a nomeação será uma condição para posse. Tá? Não dá para você empossar ali no cargo alguém que não foi previamente nomeado, designado lá para aquele cargo. Tá bem? O que mais, pessoal? Reparem que a nomeação é um ato administrativo absolutamente unilateral. Imagina só, seja a nomeação para um cargo em comissão, seja a nomeação para um cargo efetivo, imagina só a nomeação para um cargo efetivo. Você prestou um concurso público lá atrás e hoje sai ali a tão sonhada nomeação. Será que o seu órgão tem que ligar para você, pedir para você enviar um documento? Será que ele precisa ali de uma autorização sua, de algum tipo de consentimento seu para que ele nomeie você para o cargo? E a resposta é não. Tá? A administração tem ali uma lista, ela tem ali o nome daquela pessoa que vai ser nomeada e, de maneira unilateral, ela vai lá e publica aquela nomeação. Nós vamos ver que na posse a situação é diferente, tá? Mas aqui na nomeação, ato absolutamente unilateral, já que não requer nenhuma manifestação do servidor nomeado. Tá legal? Tem prazo, Daldi? A gente já comentou sobre o caráter, caráter efetivo, que exige a prévia aprovação em concurso público, e a nomeação em caráter de comissão, que são apenas para cargos declarados de lei de livre nomeação, livre exoneração, os chamados cargos ad nutum. Ad nutum. Muito bem. O que vai acontecer? Como é que funciona essa divisão? A gente vai lá consultar a lei de determinado, a lei que criou determinado órgão público, ou a lei de determinada carreira, muitas vezes a lei vai trazer lá, por exemplo, olha, para essa carreira aqui de auditor do Tribunal de Contas da União, para essa carreira aqui de agente da Polícia Federal, são criadas 2.000 cargos. Legal? Aí pega lá, desses 2.000 cargos, 1.950 são cargos efetivos e 50 são cargos em comissão, para aquelas atividades, aquelas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, a nomeação ela já vai se referir, olha, essa nomeação é para o cargo efetivo ou ela é para o cargo em comissão. Após a nomeação, o servidor público passa a ter direito subjetivo à posse. Tá? Então, se você foi nomeado, você pega lá o diário oficial com os documentos, seus documentos pessoais, vai lá no órgão público, bate na porta e fala, olha, eu exijo, é direito meu tomar posse aqui nesse cargo. Tá legal? Eu vou exigir a posse. Então, aquilo que era uma mera expectativa, em alguns casos, passa a ser ali realmente um direito subjetivo do servidor público a tomar posse. Em regra, o servidor tem 30 dias contados da nomeação para tomar posse no cargo, e caso ele não tome posse dentro do prazo legal, aquela nomeação ela é simplesmente tornada sem efeito.
Legal? Então essas são as regrinhas, né? Regras importantes aí quanto à nomeação que estão previstas lá nos artigos 9º e 10º da Lei 8.112. Avançando aqui um pouco mais, nós vamos lá para a promoção. Tá? Segunda forma de provimento, a promoção ela é mencionada lá no artigo 8º e depois ela é detalhada ali em alguma medida no artigo 17 da Lei 8.112. A gente já comentou, né? Falou em promoção, pessoal, lembre-se daquela escadinha. Tá? Então você toma posse no primeiro nível daquele cargo, né? No primeiro nível daquela carreira. Com o passar do tempo, atendendo aos requisitos previstos lá na lei da carreira, atendendo a todas as exigências da legislação, muitas vezes você vai sendo promovido para cargos aqui de padrão superior. Tá? Então, essas setinhas em vermelho, né? O subir a escada, é que seria aqui a promoção, né, que é um provimento derivado vertical. Muito bem, pessoal. O que é importante você perceber? Que só se fala em promoção quando nós estamos falando de outro cargo dentro da mesma carreira. Legal? Isso, inclusive, atende à súmula vinculante número 43 do Supremo. Tá? Por quê? O Supremo entende que se houvesse alguma forma de provimento, algum mecanismo que permitisse a investidura de uma pessoa em um cargo de uma outra carreira, isso seria inconstitucional. Tá? Porque você prestou o concurso para a carreira A. Então você vai sendo promovido para cargos de padrão mais elevado, mas daquela carreira. Se de algum modo você é transposto, é transferido para cargos de outra carreira, essa transferência, essa transposição, vamos chamar assim, ela seria inconstitucional. Legal? Agora, olha só. Aqui na promoção a gente tem um detalhe. Vejam o seguinte. Você ocupava aqui, ó, o cargo do padrão A1. Muito bem. Depois que você é promovido, você passa a ocupar cargo do padrão B1. Tá? Então, o que vai acontecer? A promoção, ela é forma de provimento do cargo? É sim, ela está designando esse servidor aqui para um cargo lá do padrão B1. Bacana. Agora, ao mesmo tempo, a promoção é também uma forma de vacância no cargo. Legal? Porque o cargo que aquele servidor ocupava lá no padrão A1, ele fica vago com a promoção. Tá? Então você libera, né, sai ali do cargo que você ocupava no padrão inferior e você passa a ocupar um outro cargo, um novo cargo de padrão mais elevado. Tá? Então é uma vacância no cargo de nível inferior e um provimento no cargo de nível mais elevado. É um 2 em 1 ali por meio da promoção. Tá legal? Nesse sentido, imagina só, você ocupou o cargo no padrão A1 durante 3 anos. Muito bem. Após 3 anos, você está trabalhando ali direitinho, né? Super diligente. Você é promovido para o padrão B1. Né? Você fica lá no padrão B1 por mais 3 anos e, posteriormente, você acaba indo lá para o padrão C1, né? Dentro ali de determinado tempo. Muito bem. Muitas questões de prova, elas afirmam que quando ocorre a promoção, há uma zeragem, né? Zera-se a contagem do tempo de serviço. Tá? Isso está errado. Tá? Você trabalhou 3 anos aqui, quando você é promovido, não zera a contagem do tempo de serviço naquele cargo, não. Tá legal? Naquela carreira, não. A contagem, ela é retomada. Então, se você já tinha 3 anos, você exerce por mais 3 anos aqui no B1, você já tem 6 anos de tempo de serviço. Legal? Então, a promoção ela não zera essa contagem, ela não interrompe a contagem. Tá? Então, é importante você se lembrar disso aqui. O examinador pode dizer a promoção interrompe a contagem do tempo de exercício, do tempo de serviço. Isso está errado. Ela não zera, não interrompe. Bacana? Muito bem. Tem questãozinha de prova aqui sobre a promoção.
A promoção constitui investidura derivada, né? Isso aqui está correto, enquanto a nomeação traduz investidura originária do servidor público, né? Aqui, pessoal, o termo mais correto seria provimento, né, ao invés de investidura, mas de fato, a nomeação é forma de provimento originário e a promoção já é forma de provimento derivado porque exige um vínculo anterior daquela pessoa com o cargo público. Bacana? Com isso a gente encerra aqui, né, esse bloco. Eu vou comentar as outras formas de provimento em um novo bloco.